Olá gente, eu sou André Luiz, colaborador do IRPA, e hoje vamos trazer mais uma videoaula sobre alimentação sustentável de aves, de galinha caipiras. Bom, essa videoaula a gente traz com essa visão mais sustentável da criação de galinhas, né, de galinhas capoeira, né, tentando trazer um pouco da necessidade de se tornar a criação de galinhas mais resiliente, né, produzindo alimento para as aves na própria unidade de produção familiar, né, com os recursos, com as plantas, né, com as sementes, com os grãos produzidos também dentro da unidade de produção familiar das famílias, né, do semiárido, né? Mas as galinhas em si já trazem em sua fisiologia, né, algumas especificidades que deixam essa prática de fazer a comida das aves, da ração na propriedade um pouco mais complexa, né? A galinha, ela tem um trato digestivo curto, né? Então os alimentos que a gente dá para elas se tornarem produtivas, tanto de carne quanto de ovos, né, eles devem ter uma quantidade de proteína e uma quantidade de energia, para não falar nos outros nutrientes, né, de certa forma altos, né, que nessa passagem pelo trato digestório das aves elas consigam obter. Aqui a gente só está tratando de dois fatores: energia e proteína, necessário para elas manterem uma produção rentável para a família, né? Outro elemento da ração que os níveis devem ter uma atenção muito alta por parte dos agricultores é a fibra, né? A fibra, que para os ruminantes como cabras, ovelhas, vaca, é fator elementar e essencial na dieta desses animais. Para a galinha, quando em excesso, torna-se um problema, justamente pelo fato dela ter um intestino relativamente curto, né? Se a gente aumenta muito a quantidade de fibra na dieta, essa fibra aumenta a motilidade, ou seja, aumenta os movimentos do intestino e faz com que os nutrientes passem muito rápido, né, pelo trato digestivo, e a galinha não absorve dessa forma os nutrientes necessários para uma produção, para uma produtividade, né, aceitável. Outra coisa é que a fibra um pouco alta nesses alimentos, ela pode causar diarreia nos animais, diarreia com perda de peso, podendo levar ao óbito, né, essas aves, né? Mas a gente também tem que levar em conta que a gente está tratando e lidando com galinha capoeira, né? E a gente tem que prestar atenção. Por quê, né? Quais as vantagens de se criar a galinha capoeira, né? E por que essa necessidade de fazer, se não totalmente, parte dos alimentos da galinha na unidade de produção familiar, né? Primeiro, essas aves, a galinha capoeira, ela já vem sendo criada há décadas, né? Então são plantéis que por si só já desenvolveram uma certa resistência, hábitos, né, que já estão mais relacionados ao clima e ao local, à vegetação, aos alimentos que ela encontra. Então ela vem passando por uma seleção ao longo de um período de tempo que deixaram elas aptas a se reproduzir e a produzir nesse ambiente. Então, quando a gente traz ou tenta trazer animais de granjas, galinhas poedeiras, frango de corte para esse ambiente, a gente corre dois riscos, né? O primeiro, dele não se adaptar a uma condição mais rústica, né, de produção, já que nas granjas eles estão com os ambientes totalmente controlados, né, umidade, temperatura, além da nutrição, né? E outro é de esses animais, apesar da galinha poedeira, do frango de corte não ter o hábito de choco, mas os machos podem se cruzar com as galinhas capoeiras, né? O que pode trazer descendentes menos resistentes e adaptados ao nosso clima. Existem alguns fatos que precisam ser ditos, né, na criação de aves, de galinha, e alguns mitos que a gente deve tirar também, né? É muito comum se ouvir na mídia que
O frango de corte, esse frango vendido congelado, né, nos mercados, ele tem hormônio. Bom, não é que ele tem hormônio, né? Ele tem hormônio porque ele é uma ave, né, muito jovem. Enquanto uma ave normal, criada solta de maneira capoeira, caipira, ela só vai ser abatida a partir de 6 meses, 7 meses, 1 ano, né? O frango de corte ele é abatido com 42 dias de vida. Então é como se fosse se abater um animal muito jovem. E os animais jovens, eles têm mais hormônios do que os animais adultos. Então, na realidade, o hormônio desse frango é do próprio indivíduo, né? Eles podem acarretar algum dano ao ser humano. São hormônios do crescimento, podem favorecer o crescimento de alguns tipos de células, né? Mas que na sua criação, ou seja, na granja, na alimentação que é fornecida para esses animais, para o frango de corte, não é colocado nenhum tipo de hormônio. Antibióticos e probióticos, sim, que também podem causar problemas de resistência e criação de superbactérias. Esse é outro fato, mas a gente não vai se adentrar nesse vídeo, né? Então, outra vantagem da galinha capoeira, da galinha caipira, né, é que a gente pode reproduzir ela sem muito esforço nas unidades de produção familiar. As galinhas capoeiras, elas põem, entram em choco e tiram ninhadas, né? As galinhas de granja, se a gente comprar para botar numa unidade de produção familiar, a maioria delas nem entra em choco, né? Essas poedeiras só vão pôr, né? As de corte, com uma certa hora vocês têm que abater porque elas não vão desenvolver mais, né? Então ela tira a liberdade do agricultor de reproduzir, de selecionar, né? E isso não é uma vantagem para as famílias no semiárido. Além do ovo da galinha capoeira ser mais procurado, ser mais aceito, ter uma coloração mais bonita, né? Ter um valor maior, né? Também a carne, né? A galinha capoeira ela é muito procurada nos restaurantes e para alimentação, tanto na zona rural quanto nos centros urbanos. Então, gente, para a gente produzir o alimento para as galinhas na própria roça, na unidade de produção familiar, a gente tem que pelo menos focar em 2 elementos: a proteína, né, que deve gerar em torno de 16 a 20%, dependendo da fase que o animal está, se ele está pono, se ele está em crescimento, né, e para que essa criação. Então, a gente conseguir uma dieta com 17, 18% de proteína está dentro dos níveis aceitáveis. E outro fator que a gente tem que ter muita atenção é com a energia, né? Uma dieta para essas aves, ela deve girar em torno de 2.900 a 3.000 quilocalorias, né? Para conseguir essa quantidade de proteína e de energia, né, nos alimentos, a gente precisa conhecer a composição dessas plantas, das sementes, dos alimentos que a gente vai usar, né? O que torna toda a comida, toda a ração mais cara é a proteína, né? As plantas da caatinga em geral, elas são ricas em proteína. As leguminosas, elas têm uma quantidade até aceitável de proteína. O problema é que essas mesmas plantas ricas em proteínas que a caatinga fornece, elas têm muita fibra, o que a gente não quer para a dieta das galinhas. Daí está o desafio, que a gente precisa dessas plantas que têm muita proteína, mas também não pode ser em grande quantidade, porque a gente aumenta muito as fibras, que vão favorecer a passagem rápida pelo trato digestivo e a não absorção da proteína. Mas a gente pode citar plantas como a moringa, né, riquíssima em proteína e com baixa quantidade de fibra, né? Outro elemento importante é a energia, né? A energia que na criação convencional de aves é fornecida pelo milho, né? Nós podemos substituir em parte pelo farelo de palma, que é uma planta completamente adaptada ao semiárido. Dá um trabalho de fazer o farelo de palma, porque a palma é uma planta muito rica em água, 90%, né, de umidade tem na palma. Então a gente precisa passar por um processo de desidratar, passar na forrageira
desidratar mais um pouquinho, ir passando nas peneiras, até que quando a gente misturar essa ração final, a galinha consiga comer a palma sem selecionar os outros ingredientes, né? Então a palma, em termos de energia, né, 1,3 kg de farelo de palma substitui 1 kg de milho, né? E falando da atualidade, em questão financeira, com a alta que os grãos estão tendo por conta da pandemia, é uma solução muito viável e possível para o agricultor familiar, né? Outra questão que a gente deve se atentar bem, principalmente quem vai começar na atividade ou vai tentar reformular a sua forma de criar, é quanto ao galinheiro, né? É muito comum aqui na nossa região o pessoal chegar e escolher o lugar mais descampado, sem vegetação, e vai lá e coloca o galinheiro no meio do nada, onde ao redor só tem areia. Isso para a criação de galinha capoeira é totalmente indesejável, né? A criação de galinha capoeira, o galinheiro deve estar perto de muitas árvores, perto de muita sombra, com muito extrato herbáceo, gramíneas. Quanto mais verde, mais insetos essa vegetação atrai, mais formigas, né? O que vai fazer parte da dieta desses animais também. Bom, pessoal, na ração que nós vamos fazer hoje, nós vamos usar a folha de mandioca, né? Ela precisa estar desidratada, né? Geralmente de 1 a 2 dias na sombra, ela chega a esse ponto, né? É o feno, né, desidratado, que a planta perde a umidade, mas não perde os nutrientes, né? Então aqui nós temos a folha da mandioca. A folha da mandioca, ela é um alimento rico em proteína, né? Para ser colocado na ração das galinhas. Além da folha da mandioca, nós vamos utilizar a palma forrageira, né? Que ela também já foi desidratada. A palma é outro alimento que é muito rico em água, então ela precisa de alguns dias, né? Cortando, passando nas peneiras, para ela chegar nesse ponto, né, desidratada, que possa ser triturada. A palma é um alimento rico em energia, né, com pouca fibra, muito bom também para a formulação das rações de galinhas, né? Além da palma, nós vamos usar outra planta, né, que, se cultivada aqui no semiárido, ela dá uma ração excelente não só para as galinhas, mas também para as cabras e ovelhas, que é a folha da moringa, né? Outra planta muito rica em proteína. Então, além desses ingredientes, nós utilizamos também a casca de ovo, né? Cerca de 2% do peso total da ração, de 1 a 2% de casca de ovo, para repor um pouco da necessidade de cálcio que as aves têm, né? Principalmente as poedeiras. Então, gente, depois do alimento, do ingrediente passado na forrageira a primeira vez para diminuir a partícula, nós vamos trazer para a balança, né? Importante pesar os alimentos para saber a proporção que nós vamos usar para manter, né, o balanceamento da ração. Aqui nós estamos querendo fazer uma ração em torno de 17% de proteína e 2.200 quilocalorias de energia, né? Então é interessante a gente pesar depois de triturada, né? Depois separa as quantidades certas, de acordo com essa proporção dos ingredientes, para passar novamente na forrageira, na peneira mais fina, e misturar, e finalmente está pronta a ração para oferecer às galinhas. Aqui, gente, teve 1 kg de farelo de palma, né, triturado, moído depois da palma passar pela pré-secagem. Depois de passar todos os ingredientes, né, nas forrageiras, na peneira mais grossa, na peneira mais fina, e misturar bem, a ração ela fica com essa consistência. Vocês observam que ainda vão ficar alguns talos, né? Esses talos podem ser tirados peneirando essa ração, né? Peneirando essa parte mais fibrosa, que é justamente o que a galinha não aproveita, né? Elas são separadas da ração. Caso a gente não consiga tirar toda essa parte de fibra, a própria galinha seleciona no coxo, né? Então todo dia quando a gente for repor, tira o que a galinha não comer, por ser seletiva, e completa, né, a quantidade de alimento para aquelas galinhas que estão recebendo a ração. Uma galinha,
ela deve comer, em média, cerca de 100 gramas de ração por dia, mas isso varia de acordo com a qualidade e o tipo de ração que é oferecido para esses animais. Outra variante é a área de pasto, né? Alguns estudos mostram que a cada 4 ou 5 metros quadrados por ave, né, de pasto, com capim, plantas, né, bem preenchido, um pasto com muitas folhas, né, e insetos, pode reduzir em até 40% esse consumo de ração. Mas isso tem que ter uma pastagem de qualidade para elas terem acesso, né, durante todo o dia. Mas creio que a gente pode dizer que, em média, uma galinha consome 100 gramas de ração por dia. Bom, gente, depois dos alimentos triturados e pesados, né, nós vamos utilizar uma tabela em Excel desenvolvida por colaboradores do IRPA, né, para ver se essas quantidades, né, chegam às necessidades que os animais, que as aves precisam, né? Nós vamos tentar calcular balancear essa ração com 16% de proteína, né, menos de 13 de fibra bruta e cerca de 2.900 kcal por quilo de energia. Então nós pesamos 1 quilo de farelo de palma forrageira, 4 quilos de feno de folhas de moringa e 2 quilos de folhas de mandioca, né? Nós percebemos que deu 7 quilos total de ração misturada, né, com esses ingredientes. Nós conseguimos uma ração aqui, se formos botar só isso, com em torno de 20,5% de proteína bruta. É uma ração com alto teor de proteína, 11,2 mais ou menos por cento de fibra, quer dizer, aceitável para aves, que a gente está trabalhando com um limite aqui de 13% de fibra, e a energia ficou um pouco abaixo, né, do recomendado para as espécies. Mas como elas são aves caipiras criadas soltas, essa energia ela pode buscar em sementes, né, em insetos que ela vai comer quando estiver, né, ciscando, pastejando no ambiente. Essa planilha, gente, que a gente usa para fazer esses cálculos, ela é uma planilha que está em constante formação. Sempre que surge um novo elemento que pode ser usado para a ração de aves, né, a equipe do IRPA procura esses valores nutricionais dessas folhas, dessas sementes, e a gente vai colocando aqui para tentar estar sempre atualizada essa planilha. Quem quiser acessar, ela vai estar disponível no link aqui abaixo do vídeo, né? Então, turma, essa ração é uma ração de fácil processamento, que só envolveu secagem, moagem e escolha, né, do alimento. A gente usa uma planilha que tem o valor nutricional dos alimentos para tentar chegar numa formulação que atenda às necessidades fisiológicas dos animais, né? E a principal finalidade desse produto é a gente baratear a produção, né, e que a família consiga produzir com menor custo um alimento com mais resiliência, que ela produz quase todo ou totalmente na sua própria unidade de produção, né? E que vai trazer com certeza maior dependência e resultados financeiros para essa família. Então essa foi a videoaula de hoje, tentando trazer alguns elementos que facilitem, né, e ajudem na criação de galinhas, na alimentação de galinhas, né? E lembrando que dúvidas, sugestões e críticas, né, vocês podem deixar aqui a mensagem embaixo do vídeo, que está acessível no canal do IRPA no YouTube. Obrigado e até a próxima. Até a Distância é uma adaptação das atividades de assistência técnica e extensão rural do Bahia Produtiva. Projeto do Governo do Estado da Bahia por meio da Secretaria de Desenvolvimento Rural do Estado da Bahia. Executado pela CAR, Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional, com recursos provenientes
de acordo de empréstimo com o Banco Mundial.